E a palavra que o Senhor falou ao meu coração é uma palavra que eu tenho meditado já há alguns dias, né? Pensando nesses versículos aqui, que é uma palavra bem conhecida de toda a igreja, de todos os irmãos. Eu acredito que os irmãos conhecem muito bem esse trecho, que se encontra em João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 33. Eu queria ler com os amados a tradução que eu vou estar lendo, é a nova tradução da linguagem de hoje, né? Uma tradução bem simples. E somente a parte B do versículo, onde Jesus diz ali: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em outras traduções, vai dizer que no mundo nós iríamos passar por aflições. É uma tradução mais que a maioria das pessoas tem essa tradução, né? No mundo nós teríamos aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós olhamos, irmãos, para este capítulo, capítulo 16 do Evangelho de João, você vai encontrar Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos, né? Então, aqui, desde o versículo 1 até o versículo 33, você vai encontrar Jesus dando as últimas instruções, as últimas orientações. E no finalzinho desse capítulo, nós nos encontramos com esta palavra, a qual ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós pudéssemos ter coragem, né? Ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nesta orientação que Jesus começa com os seus discípulos, ele começa a fazer alertas, né? Ele começa a ensinar os discípulos e a dizer a eles o que posteriormente ia acontecer depois da sua crucificação, né? Depois da sua ascensão. Ele começa a orientar, irmãos, e ele fala aqui a respeito do trabalho do Espírito Santo, né? Da obra do Espírito Santo na vida da igreja, que era necessário que ele fosse para o Pai, para que o Pai enviasse o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, Jesus começa a dizer que essas coisas são necessárias. O que iria acontecer com Cristo, né? Nós sabemos que, por causa do nosso pecado, ele veio com o objetivo de morrer na cruz e pagar o preço dos nossos pecados. E aqui nesse capítulo ele começa a falar a respeito da obra do Espírito Santo. Ele começa a falar também da tristeza e da alegria. Ele usa até aqui para que os discípulos pudessem ficar bem fixado na sua mente. Ele usa o exemplo de uma mulher quando está próximo para ganhar o seu bebê. Ele começa a dizer que quando a hora chega, essa mulher, ela tem tristeza, porque está chegando a hora. Mas depois que o filho nasce, ela se esquece da aflição e da dor que ela passou. E Jesus também começa a dizer aqui, nesse mesmo capítulo, a respeito sobre a vitória sobre o mundo, ou seja, vencer o mundo. Então, nesse capítulo de João, capítulo 16, ele começa a falar sobre a obra do Espírito Santo, a tristeza e a alegria, e também sobre a vitória sobre o mundo. Mundo este, irmãos, que nós sabemos que é controlado no sentido ao qual o próprio Jesus nos ensina, que ele disse que este mundo já jaz no maligno, né? Que este mundo tem um príncipe, que ele é quem rege, que ele é quem... nós estamos falando aqui de um sistema, muitas das vezes corrupto, de algo que realmente o inimigo ele tem uma influência muito grande sobre este mundo.
Então, quando nós nos deparamos, e Jesus ele vem orientando os seus discípulos a dizer, olha, vocês estão em um local ao qual vocês não são bem-vindos e vocês irão padecer perseguições, vocês irão sofrer, vocês irão passar por situações difíceis. Então, para que vocês não esmoreçam, para que vocês não desanimem, para que vocês não abandonem a fé, vocês têm que estar preparados. Então, é interessante que Jesus, irmãos, ele não esconde e ele deixa bem claro o que os seus discípulos iriam enfrentar. Olha como ele é bem categórico, bem enfático, principalmente no versículo 1, né? Versículo 1 desse capítulo, no versículo 2, ele começa a dizer, irmãos, que os discípulos iriam ser expulsos da sinagoga, né? A sinagoga era algo, né, que indicava o sacrifício e tantas outras coisas que a respeito de Deus. Então ele começa a dizer: olha, vocês serão expulsos das sinagogas, né? Isso tudo por me servir, isso tudo por abraçar a fé. Eu não sei se os irmãos já se depararam com uma situação onde você muitas das vezes é perseguido por fazer a coisa certa. Eu já vivi os dois lados da moeda, de ser perseguido ou passar por uma aflição por um erro que eu cometi, e muitas das vezes também passar por uma aflição, passar por perseguições, é, por causa, muitas das vezes, da nossa fé, né? Então, irmãos, quando você é injustiçado, quando você é mal compreendido, quando você sofre uma perseguição por servir a Jesus Cristo, né? Nós sabemos que isso, muitas das vezes, pode abalar a nossa fé, porque nós podemos fazer várias perguntas ao Senhor e dizer: Senhor, eu não estou fazendo a tua vontade, eu não estou vivendo o Evangelho, eu não estou pregando, eu não estou colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, nesse capítulo 16, é uma palavra bem interessante, irmãos, porque ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, irmãos, nós temos que ter isso em mente. Talvez nós venhamos nos sentir injustiçados por alguma coisa que estamos passando, né? Mas se a gente olhar para o Evangelho, se a gente olhar para as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, você vai encontrar várias orientações, até mesmo nas palavras de Jesus. Jesus dizendo que não tem como a gente seguir a Ele, seguir a Cristo, se a gente não tomar a nossa cruz. Então, o Evangelho é esse. É um Evangelho, ao mesmo tempo, simples, mas ao mesmo tempo verdadeiro. E que não esconde os perigos e as coisas que nós iremos passar ou enfrentar por causa do Evangelho, por causa da palavra. Quando a gente olha para a perseguição que nós encontramos lá em Atos, né? No início de Atos, ali, Atos 6, 7, 8, ali para o 9, quando Paulo aceita o Senhor, você vai encontrar a morte de Estevão, você vai encontrar os discípulos sendo dispersos por todas aquelas regiões, e você vai encontrar e vai ver que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas que toda a igreja padeceu uma grande perseguição. E o interessante é que a palavra nos diz que quando eles iam, quando eles fugiam, né, quando eles estavam ali resguardando a sua própria vida, a palavra diz que eles iam anunciando o evangelho. Eles iam pregando, eles iam ali cumprindo a missão. É claro, irmãos, que nós sabemos que eles deixaram os lares, família, né?
eles deixaram, muitas das vezes, a sua renda, a maioria deles ali sobrevivia ou da agricultura, então eles foram dispersos, né? Mas nós entendemos, irmãos, que nós também, enquanto igreja, nos dias de hoje, temos que estar atentos a quanto a essa palavra, porque ela não foi somente para os dias da igreja de Atos, o dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, que todos nós sabemos que houve aquela grande perseguição na igreja de Jerusalém. Nós sabemos que esta palavra ela ainda é para hoje, porque muitos cristãos estão perdendo a sua fé por causa das perseguições. Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão frias na fé? Quantas pessoas já não têm mais prazer de estar na companhia dos irmãos por causa das perseguições que têm sofrido, até mesmo dentro da igreja, né? Ou mesmo na família, ou num local de trabalho. Mas nós sabemos, irmãos, como o próprio Tiago nos ensina, Pedro também nos ensina, que as provações que nós passamos não é para que a nossa fé venha esmorecer, mas é para que nós venhamos ser fortalecidos, né? Tiago vai dizer ali, capítulo 1 da sua carta, ele diz, olha, as provações que vocês estão passando, que vocês irão passar, não é para a vossa destruição, é para o vosso aperfeiçoamento. É claro, irmãos, que sofrimento, nós sabemos que faz parte da nossa estrutura enquanto seres humanos, né? Sabemos que nós iremos enfrentar, não temos como fugir do sofrimento. Sofrimento faz parte da vida humana. Muitas das vezes nós podemos sofrer por causa da partida de um ente querido, né? Às vezes porque estamos desempregados, ou porque às vezes estamos padecendo alguma necessidade. Mas isso tudo faz parte da nossa vida. Mas aqui, quando Jesus ele está aqui nesse capítulo 16, ele está falando de uma perseguição por causa do evangelho, não é? Porque eles escolheram abraçar a fé. Então, nós temos que entender que quando nós abraçamos a fé, nós temos que estar preparado para as aflições, que são também adventos do nosso compromisso para com o Evangelho. Então, irmãos, olhe bem, Jesus vai dizer aqui, vocês têm que ter bom ânimo. Sabe, irmãos, nós temos que muitas das vezes fazer como Davi. Davi, em meio às suas lutas, em meio às suas batalhas, né? Temos que entender que nem sempre nós iremos vencer. Muitas das vezes a derrota bate à nossa porta, assim como bateu na porta de Davi, mas a palavra vai dizer que ele recobrou as suas forças no Senhor. Davi perdeu as suas mulheres, os filhos, né, todo o seu mantimento, tudo de valor que tinha naquela aldeia, né? A aldeia foi saqueada, levaram as mulheres, levaram tudo, mas, irmãos, Davi não perdeu a sua fé. Ele recobrou. É como a própria palavra nos ensina lá no livro de Josué, capítulo 1, né? Quando Moisés morre, o Senhor vem a Josué e diz assim, olha, não te espantes, não te assombres, né? Eu sou teu Deus, né? E ele diz a Josué para ter ânimo. Porque, irmãos, no momento da dificuldade, muitas das vezes a nossa fé, ela quer fraquejar. No momento, porque assim, irmãos, é muito bom servir a Jesus. Quando as coisas vão bem, quando a nossa despensa está cheia, quando a nossa família está bem, está todo mundo com saúde, quando nós temos um bom trabalho, quando na igreja vai tudo bem, mas nós sabemos que devemos nos preparar, porque que assim como foi com os apóstolos, assim também muitas das vezes acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes
na comunhão da igreja, na igreja em si, em termos geral, mas muitas das vezes individualmente. Nós podemos passar uma perseguição no coletivo, mas também podemos passar uma perseguição individualmente. E nós devemos estar preparados. O que Jesus estava fazendo aqui era já deixar os seus discípulos, os seus seguidores, né, já atentos àquilo que iria acontecer. Porque a palavra diz: olha, vocês serão expulsos das sinagogas, e aqueles que vos matarem estarão achando que estão fazendo e prestando um culto a Deus. Então, a perseguição, ela era acirrada, ao ponto deles serem presos, deles perderem os seus bens, e ao ponto de tirarem a própria vida deles, assim como aconteceu com Estevão, que foi apedrejado, né? E estava ali anunciando a obra de Jesus Cristo naquela região. Então, irmãos, nós devemos também entender que, assim como os primeiros discípulos passaram por aflições, nós também enfrentamos as nossas aflições no nosso dia a dia. Nós também enfrentamos as nossas lutas, as nossas perseguições. Nós também estamos expostos, irmãos, estamos sujeitos a passar pelas essas mesmas aflições. E quando a aflição chega, nós devemos nos fortalecer cada vez mais no Senhor. Nós devemos, irmãos, estar aqui colocando esta palavra em prática. Né? Muitas das vezes você está passando. A palavra nos diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a palavra também diz que a alegria vem pela manhã. Então, a luta e a aflição e a angústia, ela tem um início, mas ela também tem um final. Quando a gente olha para a vida de Jó, passou por uma grande aflição. Perdeu os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, mas aquela aflição que começou na vida de Jó, ela teve um início, mas ela também teve um fim. E Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. Então Jesus diz aqui, no finalzinho do versículo 33, eu venci o mundo. Então, é claro que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Mas que isso não seja simplesmente de boca, né? Mas que isso seja realmente de fato, de verdade, que quando nós passarmos pelas nossas perseguições, pelas nossas aflições, pelas nossas lutas, quando eu e você formos injustiçados, que você e eu possamos, irmãos, declarar esta palavra. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu. Quando a gente olha para a biografia dos apóstolos, né, você vai ver e vai ouvir nos evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro e dos demais que assim foram usados, irmãos, pelo Espírito Santo para escrever a palavra, você vai se deparar com situações a qual Paulo passou, né, ali, se eu não me engano, em Atos capítulo 16, né, que ele foi preso e estava numa masmorra, e, irmãos, e a palavra diz que depois de ser açoitado, né, depois de ser preso, ser açoitado, estar numa prisão, você vai ouvir a palavra ensinando que eles, Paulo e Silas, cantavam louvores. Será que nós temos essa mesma disposição de imitar a Paulo e Silas, né? Sabe, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Ninguém aqui é super crente no sentido, não é super homem, super mulher, que não passe por aflição
ou que muitas das vezes não venha balançar, mas a todo tempo nós devemos estar atento àquilo que a palavra tem nos ensinado. Jesus venceu. E se ele venceu, ele mesmo diz aqui: eu venci. Tenham coragem, tenham ânimo, continue no caminho, continue fazendo aquilo que é certo, aquilo que a palavra ensina, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja expulso da sinagoga, mesmo que você seja abandonado. Jesus vai dizer aqui: olha, está chegando o meu tempo, está próximo, e vocês irão me abandonar, mas eu nunca estou só. Irmãos, quando a enfermidade chega, quando a crise financeira chega, quando muitas das vezes nós não temos mais o ministério, as pessoas vão embora, irmãos. Aquelas mesmo que muitas das vezes nos procuram para orar, para pedir um conselho. Então, eu e você temos que estar preparados para essas situações. Nós que estamos à frente de igrejas, né? É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. O mesmo povo que clamava Hosana nas alturas é o mesmo povo que diz crucificam. Então, nós devemos estar preparados para esse tipo de situação. É isso que Jesus ele vem aqui nos orientar com as suas últimas instruções ali aos discípulos. Então, ele venceu. Ele venceu. Eu venci. Aí ele diz aqui: eu venci o mundo. Sabe, irmãos? Chegará um dia que, assim como a palavra nos ensina lá em Apocalipse, né, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, já não haverá mais pranto. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que nos fortalecer nele. Temos que nos revestir com as armaduras espirituais. E temos que suportar, sabe? Temos que suportar as aflições. Temos que suportar o sofrimento. O sofrimento não pode nos tirar da presença do Senhor. Quando ele chama Paulo, quando Paulo aceita o Senhor, né, que Ananias vai orar por ele, e o Senhor diz a Ananias: olha, importa que ele sofra por causa do meu nome. Então, este é o evangelho que Jesus tem a nos anunciar. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem, é uma mensagem que muitas das vezes a maioria das pessoas não querem ouvir. Mas é uma mensagem verdadeira. Não é? É a mensagem que nós temos que pregar. Eu estou me lembrando agora, há uns anos atrás, eu encontrei um jovem no meu local de trabalho, um jovem que estava passando por uma aflição muito grande. Ele tinha acabado de perder o seu pai, o pai tinha falecido, ele estava envolvido com álcool, né, e drogas, e em um determinado momento eu vi a aflição, o sofrimento que aquele jovem estava passando, convidei ele, conversamos, eu e outro diácono da igreja, chamamos ele assim numa sala, no nosso local de trabalho, e começamos a falar, começamos a ministrar a palavra. E eu me lembro da pergunta que ele me fez hoje. Ele diz assim: se eu aceitar a Jesus, ele vai dar tudo que eu quero? Aí eu parei, olhei para o outro diácono e eu disse: não, amigo. Jesus não vai dar tudo o que você quer. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vinha, irmãos, de um lar aonde o seu pai tinha uma condição financeira boa. Então, automaticamente, quando o pai morre, acabou toda aquela estrutura daquela família, da noite para o dia, eles começaram a passar algumas privações. Então, ele queria manter o mesmo padrão de vida.
Ele queria manter as mesmas coisas que ele tinha. E ele disse: se eu aceitar Jesus, Jesus vai me dar tudo o que eu quero? Irmãos, quando nós pregamos a palavra verdadeiramente, a gente ensina e diz assim: olha, como o próprio Jesus, em muitas e outras determinadas situações, ele pôs à prova os seus seguidores. Ele mesmo diz: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Então, essa mensagem que convida o pecador a se arrepender, esta mensagem que convida o pecador a tomar a sua cruz e seguir a ele. Então, esta é a mensagem. É esta mensagem que nos já vem advertindo para que nós, posteriormente, quando nós viermos passar por algum tipo de aflição, a gente não vinha naufragar, a olhar para trás, mas a gente já está aqui atento. Porque, irmãos, uma hora ou outra nós iremos passar pelas aflições. Quando Paulo orienta Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Ou seja, se você é um crente, servo de Deus, que obedece à palavra, você vai passar perseguições, seja muitas das vezes até mesmo dentro da igreja, ou seja no seu local de trabalho, ou seja no seio da sua família. Mas se você colocar a palavra em prática e viver para agradar a Deus, você vai passar perseguição, porque muitas das vezes você vai ver algo que não condiz com a palavra e você vai orientar, você vai ali ensinar. Você vai colocar não a sua posição, mas aquilo que as Sagradas Escrituras te ensinam. E vivendo assim piedosamente, como Paulo diz a Timóteo, é certo, irmãos, que uma hora ou outra nós iremos passar por perseguições. Então, que o meu e o teu coração estejam fortalecidos no Senhor. Porque, irmãos, as lutas, elas são constantes. Ninguém aqui está isento. Ninguém está isento. Né? O próprio Jesus diz aqui: vocês irão passar por aflições, vocês irão passar por sofrimentos, vocês muitas das vezes serão abandonados. Como é difícil, irmãos. Muitas das vezes você ser abandonado, você ser rejeitado por causa do evangelho, por causa da palavra, por querer o bem das outras pessoas. Muitas das vezes você vai ser ignorado. E você tem que estar pronto para enfrentar essa situação. Você tem que estar, né, munido com esta palavra de que, assim como aconteceu com os demais seguidores, também irá acontecer conosco. Muitas das vezes, portas irão se fechar, situações irão acontecer, mas é como a palavra aqui já nos orienta. Né? Jesus já está prevenindo, Jesus já está orientando. Olha, tudo isso vai acontecer com vocês, mas tenham bom ânimo. Irmãos, nós precisamos de coragem, nós precisamos de ânimo, nós precisamos continuar avançando, nós precisamos continuar marchando, nós precisamos permanecer fazendo aquilo que estamos fazendo para o Senhor. Né? Não deixe as lutas ou as adversidades te calar, mas permaneça orando, permaneça fazendo, permaneça no local aonde o Senhor te enviou para estar, né? Mesmo que tudo esteja contrário. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, no tempo certo, Ele vai te honrar. Né? No tempo certo, a verdade vai aparecer.
E essas perseguições que você está enfrentando ou enfrentou serão esclarecidas, né? Porque ele é Deus, irmãos. Ele é Deus, ele continua sendo Deus, ele continua operando e ele venceu. Então você também é um vencedor. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, assim como nos ensina Paulo. E nós devemos entender que temos que prosseguir, né? Perseverar, perseverar, né? Apesar das lutas, apesar das aflições, apesar de tudo que nós estamos enfrentando, eu acredito que cada um de vocês tem as suas lutas, né? Mas continue, né? Temos que continuar. Só receberá o galardão, só receberá a coroa aquele que perseverar até o fim, aquele que, apesar das provações, não negar o nome do Senhor Jesus, né? Então, eu agradeço desde já a oportunidade e que o Senhor possa aplicar esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém?